Aí pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Thiago, estou aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre uma função no Excel muito importante que se chama PROC-H, tá? Só que para a gente estudar o PROC-H, a gente tem que relembrar um pouquinho o que é o PROC-V. Por quê? Porque a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre o PROC-V, a gente explica detalhadamente como que funciona, como que isso dá na prática, qual é a finalidade dele e tudo mais. Porém, ele tem uma relação muito intrínseca com o PROC-H, tá? Então, os dois são basicamente a mesma coisa. A única coisa que difere é a referência, tá bom? Por isso que é importante a gente ter assistido o vídeo lá do PROC-V para a gente entender o que é o PROC-H. Mas aqui a gente vai estar relembrando alguns conceitos básicos também, tá? Antes de adentrar no assunto, quero apresentar novamente para vocês as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Peço a vocês que me adicionem, me sigam lá. É muito importante ter a participação de vocês lá. Constantemente eu estou colocando conteúdo lá, indicações bem interessantes. Então, me sigam lá e me adicionem. E também me adicionem no Facebook para qualquer dúvida, qualquer solicitação. Tem meu e-mail também. E para aquelas pessoas que querem ter um curso mais aprofundado, querem uma consultoria, querem algum serviço relacionado a algum curso voltado na área da Microsoft ou qualquer outro tipo de aula da área de TI, ou treinamento, ou consultoria, me procure que a gente vai estar tratando tal assunto. Beleza? Então, vamos lá então. Fórmulas PROC-V e PROC-H. Como eu falei, o foco aqui vai ser PROC-H, mas a gente tem que relembrar um pouquinho o que é o PROC-V, porque as duas são funções bastante semelhantes, tá? Os tópicos aqui da aula, a gente vai seguir sempre o mesmo critério, sempre a mesma metodologia. Primeiro a gente vai estudar um pouquinho de teoria, a gente vai estar conceituando bem a coisa que a gente vai estar estudando. Depois a gente vai praticar um pouquinho, vou fazer para vocês verem, vou estar explicando passo a passo. E depois o exemplo vai ficar com vocês, para vocês poderem estar desenvolvendo, para vocês poderem estar praticando aí na casa de vocês, ok? Então, a gente vai estar conceituando o PROC-V e PROC-H de uma forma bem ampla. PROC-V a gente já viu, mas o PROC-H não vai ser muito difícil de entender também. E depois a gente vai estudar passo a passo dos mesmos. A gente vai fazer um exemplo passo a passo. Como eu sempre falo em todas as aulas, não vou cansar de dizer isso. Peço a vocês que sigam criteriosamente a sequência do curso, não pulem nenhuma parte e baixem um modelo aqui que está disponibilizado na descrição do vídeo, tá? Baixem ele, mas não mexam por enquanto. Primeiro vejam o vídeo, entendam bem como funciona, para depois vocês praticando aí, tá? Vamos relembrar aqui, pessoal, de uma forma muito rápida. E antes de explicar esse quadro, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quem chegou aqui no canal pela primeira vez, né? Primeiro vídeo que está vendo aqui no canal, peço a vocês que voltem lá no início, bem lá no início mesmo. Aqui no playlist sobre fórmulas tem o primeiro vídeo que eu trato sobre conceitos de fórmula, o que que é um argumento, o que que é uma função, o que que são constantes, o que que são referências, como que se dá uma coisa e outra na prática, enfim. Lá a gente estuda isso de uma forma bem detalhada, tá bom? Tem que ter esse conceito bem claro em mente, porque o resto vai ficar muito mais fácil. Entendendo bem os conceitos da função, da fórmula, que é padrão em todas, o resto vai ficar muito mais fácil, porque toda fórmula, toda função tem um sinalzinho de igual, toda fórmula, toda função tem o nome da função e tem os argumentos, tá? Só que a gente tem que entender como que se dá isso, tá? E lá nesse vídeo a gente explica bem detalhadamente esses conceitos. Então, para quem não assistiu ou quem pulou o vídeo e tal, peço a vocês que voltem lá, assistam e qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar ajudando aqui. Tranquilo? Mas vamos relembrar aqui rapidamente. Toda função do Excel, toda fórmula tem um sinalzinho de igual. Viu o sinalzinho de igual? É uma fórmula, tá? Ela quer fazer alguma coisa. Eu coloquei como exemplo aqui soma, que é a função mais básica que existe. Tem um sinalzinho de igual, depois tem o nome da função, aqui é soma, e depois tem os argumentos, né? Os argumentos dependem muito da função, tá? Depende muito. Por exemplo, aqui é soma, só é isso daqui. Mas se fosse conte C, seria outra. Se proc V é outra.
BD é outro, enfim, cada função tem um argumento próprio, tá bom? O conceito de argumento, o conceito de função, o conceito de constante, referência é o mesmo, tá bom? Por isso que eu repito e vou continuar dizendo e batendo na tecla. Vejam o primeiro vídeo conceitual, entendam bem o que é esses termos para a gente poder avançar de uma forma mais tranquila, tá bom? Função PROC-H e PROC-V. Ambas têm como objetivo retornar o valor procurado a partir de uma referência. Então, tanto o PROC-V como o PROC-H, eles objetivam isso, retornar um valor a partir de uma referência, tendo como base uma base de dados, propriamente dito. Pode procurar um valor dentro de um amontoado de informações no respectivo elemento, sendo sinalizado como uma referência. Extremamente importante a referência, porque a referência tem que ser uma coisa bem definida. Se ela não for definida, se ela não for referenciada de uma forma correta, a função não vai fazer aquilo que ela precisa de fazer, tá bom? Por isso que é importante entender bem a estrutura, tá? E tanto o PROC-V como o PROC-H, ele é localizado dentro do Excel nesse caminho aqui. Fórmulas, depois tem inserir função, digitar a função PROC-V ou PROC-H, depende da que você for usar, e depois clicar em ir, tá bom? Qual que é a diferença básica das duas? O PROC-H busca valores pela linha da tabela de dados. Então, o PROC-H, ele procura por linha. O próprio nome já fala, H, horizontal, é linha, tá bom? E o PROC-V busca valores pela coluna da tabela de dados. Então, a diferença básica é essa. PROC-H é por linha e o PROC-V é por coluna. Só isso. Basicamente, a diferença é essa daí. Não tem muitas complicações, não tem muito o que falar sobre as duas, tá? Selecionando alguma dessas funções, será indicado os seguintes argumentos, tá? Será esse aqui. Eu coloquei aqui função PROC-V, eu esqueci de colocar PROC-H aqui também, mas serve para as duas, tá bom? Se fosse PROC-H, seria o H aqui no lugar do V e vice-versa, tá bom? Valor procurado, vai ser o valor que vai estar lá referenciado. Matriz tabela, vai ser a tabela de dados onde que eu vou estar procurando o valor que eu estou querendo que retorne. E o número do índice da coluna seria o número da coluna que está, ou da linha que está lá dentro da nossa base de dados. E procurar intervalo vai ser falso ou vai ser verdadeiro, depende muito do objetivo nosso, tá bom? Vamos entender aqui, passo a passo, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, tá bom? Relembrando que no vídeo lá de PROC-V, tem esses mesmos conteúdos, tá? Mesma coisa. O único diferencial é que eu estou só agregando isso daqui, ó. Eu estou colocando a diferença de um com o outro, tá bom? Vamos lá então. O valor procurado, só para relembrar mesmo, será a referência base para retorno do valor correspondente. Então, aqui eu vou colocar o valor procurado, né? Se eu tenho, por exemplo, uma tabela lá, cidade e estado, tá? Se eu quero procurar, se eu quero que retorne para mim o nome do estado a partir do nome da cidade, então o valor procurado vai ser cidade, tá bom? Matriz tabela vai ser a tabela base que a gente vai ter, tá bom? Nesse exemplo básico que eu dei aqui agora, vai ser a tabelinha lá onde está o nome da cidade e o nome do estado, tá? Número, índice e coluna, tá bom? Vai ser o número da linha ou da coluna em que vai estar os valores em que eu quero que procure e retorne para mim, tá bom? Procurar valor lógico a ser retornado, sendo que verdadeiro 1 é valor aproximado, já o falso é valor exato. Eu falei isso no vídeo anterior, mas eu vou repetir que é muito importante. Isso eu peço a você ter uma atenção muito redobrada em relação a isso. É uma confusão muito comum, algo que eu vejo que muitos meus alunos, né, enfim, muitas pessoas que me procuram têm essa dúvida, e realmente é compreensível, porque teoricamente o verdadeiro é para trazer o valor exato, e o falso é para trazer o valor aproximado. Assim, teoricamente, tá, pessoal? Mas a lógica do Excel é um pouco diferente, tá? O verdadeiro é sempre o valor aproximado, já o falso é o valor exato mesmo, tá bom? Usualmente o falso
85% mais utilizado, tá? No dia a dia aí dos analistas de sistema, aí de dados, etc. Mas o verdadeiro também pode ser usado, muito facilmente também. Aí depende muito da tabela, depende muito do sistema que a pessoa está fazendo, da base de dados, etc. Depende muito, tá, pessoal? Então, por isso que é muito importante a gente entender a lógica, aquilo que a gente está objetivando a fazer, tá bom? Se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir ter um bom resultado, tá? Conceituado aqui, pessoal, então vamos praticar um pouquinho, né? Vamos na prática e veremos que a função PROC-V é mais simples do que se pode imaginar. Peço uma atenção de vocês aqui, muito importante. Peço a vocês que primeiro vejam eu fazendo. A gente vai ver primeiro como que é feito, para depois vocês tentarem fazer. Como eu disse, o modelo, o exemplo estará no link aqui para download, tá bom? Então, né? Então vamos lá para o Excel para a gente entender como é que funciona isso daí, tá? Muito bem, eu tenho aqui duas tabelinhas, tá? Basicamente são os mesmos valores, tá? Eu tenho aqui cidade e estado, eu tenho aqui o PROC-V, tá? Eu tenho cidade e estado também, que é o mesmo, perdão, peraí, aí, que são os mesmos, né? Os mesmos valores, porém, o que difere é aqui, ó, tá vendo só? A tabela aqui está desta forma, já aqui está desta forma, tá bom? Aqui a gente vai estar fazendo um exemplo de PROC H, tá? Tinha até uma feita aqui, vou até apagar para a gente estar fazendo junto. Vou apagar aqui também. Aqui eu quero PROC H, correto? Lembra que eu falei para vocês que o PROC H é pela linha? Eu até coloquei uma setinha aqui para a gente não se confundir, tá? Então, PROC H é por linha. O que eu quero nesse exemplo? Eu tenho que encontrar o estado referente à cidade. Eu quero aqui, ó, que digite aqui, por exemplo, Sorocaba e apareça São Paulo. Rio de Janeiro, RJ, Santos, São Paulo, etc, 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 tá? Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu clico aqui em alguma célula, tá? Eu vou clicar nessa daqui, porque foi a tabelinha onde eu já tinha feito. Venho aqui em fórmulas, depois eu venho inserir função, tá? Aí depois eu digito, né? O meu já está aqui porque são funções que eu utilizo mais, mas de vocês provavelmente não terá nenhuma, ou terá outras funções que são diferentes dessas. Simplesmente vocês vêm aqui, ó, PROC H. Muito bem, PROC H. E vejam que já achou para mim aqui, ó, PROC H. Simplesmente eu posso dar dois cliques no mouse, ou posso simplesmente selecionar e colocar o OK. Eu vou deixar selecionado e vou clicar o OK. Muito bem. Olhem aqui, já abriu aquela tabelinha onde está lá no PowerPoint, tá bom? Só que aqui, pessoal, tem uma diferenciazinha aqui que estava no PowerPoint. Olha a diferença aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a coluna. Por quê? Porque aqui é referente ao PROC-V, tá? Porque PROC-V é coluna. Aqui no Excel, olha só, aqui está a linha, L-I-N, ou seja, linha. Para relembrar a gente que PROC-H é a linha, tá bom? Então, só para a gente ver que a própria função, o próprio argumento dela já é autoexplicativo. Basta a gente ter um pouquinho de atenção que a gente vai entender, tá bom? Relembro a vocês também, como eu sempre falo, vocês podem também diretamente digitar aqui a função, tá? Vocês podem digitar aqui e depois digitar manualmente aqui os argumentos, mas para início, para quem não tem muito hábito de função, para quem não tem muito hábito aí de estar utilizando fórmulas, eu sugiro que sempre faça esse passo a passo. Vai lá em fórmulas, depois vai lá em inserir função e depois vai abrir essa tabelinha aqui, tá bom? Por que que eu falo que é melhor fazer dessa forma? Porque aqui vocês estão visualizando o que vocês estão fazendo. Fica muito mais fácil, pelo menos de início. Aí depois, quando já tiver uma experiência, já tiver uma prática um pouco mais avançada, aí sim, pode digitar manualmente, sem problema algum, tá bom? Então, vamos lá então. A gente está querendo que volte aqui o nome do estado a partir do nome da cidade em que eu vou digitar aqui, tá? O que eu vou fazer? Valor procurado. Eu vou selecionar a célula onde eu vou digitar o nome da cidade, que é E9. Beleza? Matriz tabela. Clico aqui, aí eu seleciono aqui a tabelinha, ó. Começo aqui em Juiz de Fora e vou aqui até o final, tá bom?
Selecionou ela. Depois eu venho aqui, ó. Aqui é muito importante, pessoal. Ó. Número índice da linha. Eu quero que volte ao nome do estado, correto? E o estado está em qual linha? Segunda, tá? Mas aí, vocês podem me perguntar, poxa, Thiago, mas aqui no Excel tem uma montoeira de linha aqui, ó. Por que é a linha 2, por exemplo? Por que é a linha 2? Porque aqui na matriz tabela, eu selecionei só essa tabelinha aqui, ó, que se refere ao B3 até o M4, tá bom? Então, vocês percebam, pessoal, que o argumento da função, ela é um passo a passo bem definido. Primeiro eu coloco o valor procurado, que é esse daqui, depois eu indico a matriz tabela, que é só essa daqui, depois eu digo o número do índice da linha, né? No caso, PROC-V é coluna, aqui é linha. E depois o valor, depois eu procurar o intervalo, aqui no meu caso vai ser zero, tá? Que é o valor falso, que eu quero o valor exato, que nós já entendemos o que é falso e o que é verdadeiro, tá bom? Então, só para recapitular, só para ficar bem fixado, valor procurado é o valor onde eu vou digitar aqui, tá bom? Matriz tabela é a matrizinha aqui onde está os dados, onde eu quero que procure os valores, o valor, né? Número do índice da linha, é o número 2, porque nessa tabela está na segunda linha, tá bom? Por isso que eu digitei o número 2. E o valor, e o procurar o intervalo é o valor exato que eu quero, tá bom? Depois disso, eu dou o OK. Percebam que aqui, ó, voltou esse N barra D. O que é isso daqui? Quer dizer que não tem nada aqui, ó. Agora, se eu digitar aqui, por exemplo, ó, juiz de fora e dar um Enter, olha lá, já voltou o MG, tá bom? Se eu digitar, por exemplo, ó, Pequeri, dou Enter, MG, porque Pequeri é Minas Gerais. Agora, vamos testar uma cidade diferente? Vamos lá, Blumenau, dou Enter, olha lá, Santa Catarina, ok? Então, pessoal, percebam que a nossa função está funcionando perfeitamente. Vamos recapitular aqui, tá? PROC-H, aqui, ó. Valor procurado, está aqui no E9, poderia ser em qualquer outro lugar aqui da tabela, mas eu estou indicando aqui para ficar mais autoexplicativo. Matriz tabela, que é essa tabelinha aqui, onde estão os dados, poderia até estar em outra planilha dentro dessa pasta de trabalho, tá bom? Mas no caso eu coloquei aqui para ficar mais visível. Número do índice da linha, que é o número 2, que está aqui, e o procurar o intervalo, que é o zero, que é o valor exato, tá bom? Então, vocês vejam que aqui é por linha. Até que tem a setinha aqui, ó, para a gente estar relembrando isso daí, tá bom? Agora, o PROC-H ficou fácil da gente fazer, né? Então, o PROC-H, até coloquei a setinha também para a gente lembrar, e vai estar no exemplo para vocês aí também, tá bom? Aqui, é por coluna, tá bom? O PROC-V é por coluna, tá? Então, vamos lá, então. Eu quero que faça a mesma coisa. Tenho que encontrar o estado referente à cidade. Eu quero que digite aqui a cidade e volta aqui o nome do estado, tá bom? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no E4, E5, tá bom? Inserir função, coloco aqui PROC-V do WIR, olha ele aqui, ó, PROC-H. Deixo ele selecionado, dou o OK e já abriu aqui para mim. Olha só, pessoal, coluna. Para lembrar a gente, ó, o PROC-V é coluna. O exemplo anterior que a gente fez o PROC-H, aí tá L-I-N, que é linha, aqui é coluna, para relembrar a gente, tá bom? Então, vamos fazer, então? Valor procurado. Eu vou digitar aqui no D5. Então, vou colocar aqui D5, tá? Vocês podem também, se quiser, digitar o D5 sem problema nenhum, tá? Matriz da tabela. Eu seleciono aqui a minha tabelinha, toda ela, tá? Todinha, olha só, tá? Clico aqui, número do índice da coluna. Aqui, ó. Dentro dessa tabela, eu tenho duas colunas apenas. E o valor que eu quero que retorne para cá está na segunda coluna. Então, é o número 2. E o procurar o intervalo é o valor exato que eu preciso. Feito isso, dou o OK.
Por que que deu esse valor? Esse ND aqui, porque não tem nada digitado aqui, tá bom? Vamos digitar alguma coisa, ó. Sorocaba, doente. Olha lá, São Paulo. Cadê Sorocaba? Vamos ver se está certinho? Beleza. Vamos digitar aqui, por exemplo, ó. Salvador, doente, Bahia. Vamos colocar aqui, Mairi, doente, olha lá, Bahia. Tá bom? Então, pessoal, percebam que aqui mesmo a lógica é sempre a mesma, tá bom? A única coisa que a gente tem que fixar é isso. Proc H é por linha, tá? E o Proc V é por coluna. A única diferença é só essa. A lógica, a forma de fazer é sempre a mesma, tá bom? Agora vamos dizer que eu vou digitar aqui o nome de uma cidade que não está aqui na tabela, ou que eu digite o nome de uma cidade errada. Vamos botar, tem lá Santos, né? Vamos colocar aqui Santo, tá? Sem o S. Olha lá. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque esse valor não consta aqui. Agora, se eu for acrescentar o S aqui, ó, dou Enter, aí volta o valor. Então, pessoal, tudo aqui é muito bem definido. Se você digitar uma coisa errada, se você indicar uma coisa errada, não vai dar o valor que a gente precisa, tá bom? Agora, pessoal, eu vou dar uma dica aqui para vocês, uma dica muito importante, para não ficar isso daqui, ó. Tá bom? Por quê? Para não ficar isso aqui? Porque às vezes vocês querem mandar essa planilha para o chefe de vocês, quer mandar para algum colega de vocês, quer fazer esse trabalho para alguém, e vocês não querem que fique esse ND aqui estranho, né? Para não ficar aparecendo isso daqui, vocês podem usar uma palavrinha chamada aqui, ó, se erro. Aqui, ó, se erro. Olha lá. Dá um enter, abre aqui, né? Se erro, olha lá. Tá vendo aqui? No final aqui da função, vocês dão ponto e vírgula, olha lá. Abre aqui aspas, dupla, e digita alguma frase. Vou colocar aqui sem dados, tá bom? Fecha parênteses, fecha aspas, quer dizer. Agora fecha aqui e dou o enter. Olha lá, sem dados. O que quer dizer sem dados aqui? Quer dizer que não tem nada aqui, tem nada aqui. Isso vai valer também se eu digitar alguma coisa que não está nessa tabelinha, ó. Curi, olha lá. Agora, se eu colocar Tiba, olha lá, Tiba, dou Enter, vai aparecer o BR. Eu coloquei o sem dados, mas poderia ser qualquer outra frase. Vamos mudar isso aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, sem dados. Vamos colocar aqui SD, por exemplo. Tá vendo? Vou tirar aqui, olha lá para vocês verem. Para não ficar aquela coisa estranha, aquele ND, tá bom? Para ficar aquela coisa estranha, então vocês podem estar usando esse coringazinho aqui que se chama se erro, tá bom? Esse se erro, o que que ele quer dizer? Ele está dizendo para a fórmula o seguinte: olha para que ver. Se não tiver nada referenciado, ou se tiver uma referência errada, eu quero que retorne para mim aqui nesta coluna esta frase. Ou erro, qualquer outra frase, tá bom? Uma frase, palavra que vocês quiserem. Isso é a critério de vocês, tá bom? Isso é só para não ficar aquela coisa estranha, tá bom? Aquele ND estranho que às vezes vocês querem mandar planilha para alguém, dar uma olhada, etc. E para não ficar muito esquisito, tá bom? Então vocês podem estar usando esse artifício aqui que é bastante interessante também. É só uma dica extra que eu dou para vocês, o bônusinho que eu estou dando para vocês aqui, tá bom? Para ficar uma planilha mais trabalhada, mais bonita, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Deu para entender direitinho? O que vocês acharam? Coloquem nos comentários aqui o que vocês acharam. Se vocês querem que eu coloque mais algum vídeo sobre alguma outra função, sobre alguma outra forma, sobre algum outro conceito em relação ao Excel, eu vou estar colocando para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Por hoje eu encerro por aqui. Agradeço a vocês imensamente pela atenção, por estarem comigo aqui até agora. Espero que eu tenha ajudado a vocês aí em relação ao PROC-V e ao PROC-H para entender qual é a diferença de um para o outro. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal, coloquem nos comentários o que estão achando, me sigam nas redes sociais e em breve vou colocar mais vídeo aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado e até breve.